Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui na live do HNA, já tradicional agora, às quartas-feiras, todas as quartas-feiras, às 19 horas, no início da noite. Hoje, com uma pequena mudança, eu, o Dr. Luciano, coordenador do Pronto Atendimento, estou substituindo ao Dr. Meneghel, que tradicionalmente faz as lives. Tá? Hoje temos um convidado, doutora Nicole Haddad Antunes, reumatologista do Corpo Clínico do Hospital Nova Atibaia. E antes de apresentá-la, gostaria mais uma vez agradecer à diretoria do Hospital Nova Atibaia por este espaço e em especial ao departamento de marketing que faz toda essa produção para que a gente possa iniciar essas informações tão importantes para a nossa comunidade. Boa noite, doutora Nicole. Boa noite, Luciano. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Dr. Meneghel pelo convite, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente hoje. E também agradecer a equipe do Ambulatório de Reumatologia aqui do Hospital Nova Atibaia, a doutora Adriana, a doutora Michele, a doutora Rosimeire, pelo apoio na criação do conteúdo aqui dessa live. Nós vamos fazer o nosso esquema tradicional de perguntas e as perguntas também estão abertas ao público, tá? A assistência que está nos acompanhando pode fazer perguntas e conforme a gente vai respondendo, vamos encaixando algumas perguntas do público. Reumatologia é uma área que nem todo mundo tem conhecimento, né? Muitas pessoas nem sabem que existe a especialidade em reumatologia. Então conta pra gente o que é doenças reumáticas, ou o que são no caso, né? Bom, assim, as doenças reumáticas, primeiro que é um grupo muito grande de doenças e variado, né? São mais de 120 doenças descritas e elas variam desde doenças musculoesqueléticas, então tendinites, bursites, até doenças da cartilagem, como é a artrose, que é uma doença de desgaste da cartilagem, doenças do tecido ósseo, como é a osteoporose, que leva a uma fragilidade do osso, risco de fratura. Doenças como a fibromialgia, que é uma doença de amplificação dolorosa, com um quadro de dor bem difuso, até as doenças autoimunes, né, que aí a gente, para explicar um pouquinho o que é a doença autoimune, na verdade é como se a gente tivesse uma desregulação desse sistema imune. Então o nosso sistema imune ele serve para proteger a gente de vírus, bactérias, as nossas células e anticorpos, elas protegem a gente desses agentes externos. E nessas doenças é como se o nosso corpo começasse a atacar o próprio corpo. Então o paciente começa a ter essas células e anticorpos atacando algumas partes do corpo e aí surgem essas doenças autoimunes, que é o reumatologista que acompanha. Então, né, além de algumas outras doenças inflamatórias que também fazem parte do grupo. Perfeito. Qual é a história da reumatologia no mundo e também aqui no Hospital Nova Atibaia? Então, assim, o prefixo reuma, na verdade, ele vem do grego, significa uma substância que flui, né? Na verdade, eles acreditavam que tinha algum líquido que saía do cérebro e causava várias doenças difusas, né? A especialidade mesmo, ela é relativamente recente, né? O termo reumatologia surgiu em 1940, então é uma especialidade nova, né? Mas assim, os reumatismos em si já são conhecidos aí desde 1600, que as pessoas falam de doenças reumatológicas. Mas assim, é uma especialidade que, por ser nova, sempre a gente aprimora, né? Então, são conhecidas novas doenças, cada vez mais a gente fala de novos tratamentos, né? Inclusive, desde da década de 90, acho que é importante falar que foi quase uma revolução na reumatologia, quando surgiram os remédios que são chamados de imunobiológicos, que são medicações bem específicas, né, que têm um potencial muito grande e que cada vez mais a gente também tem novos biológicos surgindo. E para falar um pouquinho da reumatologia aqui no Hospital Nova Atibaia, né, na verdade o ambulatório de reumatologia ele começou com o Dr. Percival de Grava, que atualmente é assistente do Hospital das Clínicas, foi no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90. E em 1996, a doutora Rosimeire Yamada começou a atender aqui no ambulatório. Em 1999, a doutora Adriana começou a fazer parte do grupo também. Mais recente, né, a doutora Michele Tenório, que começou em 2019, e eu também que comecei a atuar aqui em 2019. Eu acho que é interessante falar que desde 2010 o ambulatório de reumatologia ele
englobou aí o setor de densitometria óssea. Perfeito. Então, e acabou acrescentando aí uma análise de composição de gordura corpórea, de massa gordurosa visceral, que também é bem interessante, foi aí incorporado ao grupo. A história do reumatismo é bem interessante porque todo médico e até a população em geral sempre fala, né? Ah, eu tenho reumatismo, ou tenho reumatismo no sangue. Sim, é muito comum. Como se fosse uma coisa muito pouco específica, na verdade, né? Então, é interessante você trazer essa luz para todos aqui. Dessas doenças que você citou, quais são as mais comuns? Os mais comuns que causam? Então, acho que de longe as doenças musculoesqueléticas mesmo, né? As tendinites, bursites são as mais encontradas, mas aí seguidas da própria artrose, que a gente falou que é esse desgaste da articulação, da própria fibromialgia, que também é muito comum. A gota, que é na verdade uma artrite causada por ácido úrico também, é bem comum na população. Das doenças inflamatórias, a espondilite anquilosante, que é uma doença inflamatória que ataca a coluna, né? Então ela tem uma inflamação na região da coluna. E das doenças autoimunes, o lúpus e a artrite reumatoide. Então o lúpus é uma doença sistêmica que pode ter vários acometimentos muito variados, desde dor articular, manchas na pele, febre, e a artrite reumatoide que vem com um quadro de dor aí articular bem difusa, com uma artrite também mais difusa. Perfeito. Os pacientes que têm doenças reumatológicas, eles são considerados de risco para a atual pandemia, para a doença do Covid-19, que é a doença que hoje está em foco no mundo inteiro? Então, Luciano, para responder essa pergunta, eu vou separar em dois grupos, tá? Tem o grupo dos pacientes que têm artrose, fibromialgia, osteoporose, que não são doenças autoimunes. Esses a gente já não considera e não considerava como tendo um risco aumentado para ter uma infecção, né? Já os pacientes do grupo com doenças autoimunes, inflamatórias, aqueles que usam imunossupressores, esses realmente no início da pandemia a gente ficou bem preocupado porque já são pacientes que por usar imunossupressores, para quem não sabe, imunossupressores são medicamentos que diminuem a imunidade, né? Quando a gente trata doenças autoimunes, de certa forma, a função do remédio é justamente diminuir a imunidade para reduzir a atividade da doença. Então, realmente no início da pandemia a gente ficou bem preocupado porque já são pacientes que têm um risco de ter uma infecção. Mas os estudos mais recentes não mostraram muito isso, tá? A gente não sabe muito bem o porquê. Mas mesmo os pacientes que usam imunossupressores, até mesmo os imunobiológicos, que são medicamentos com alto potencial de diminuir a imunidade, eles não evoluíram de forma pior pelo uso desses medicamentos. Então, quando a gente foi olhar, parece que realmente aqueles que tiveram uma evolução pior já foi mais associado aos outros fatores de risco que a gente já tem falado. Então, a pressão alta, a obesidade, a idade, né, mais de 60 anos, não tanto ao uso de imunossupressores, exceto pela dose da prednisona. Então, o que os estudos mostraram é que os pacientes que usavam prednisona com uma dose maior do que 10 mg por dia, de forma crônica, esses tiveram um maior índice de hospitalização. Mas, em geral, a grande maioria dos pacientes evoluiu bem, com boa recuperação, então é uma notícia animadora também. Só para lembrar que esses pacientes que usaram prednisona eram aqueles de uso crônico. Exato. Porque a prednisona é um medicamento que também se usa de forma aguda em várias doenças, não houve nenhuma grande mudança nos agudos. Era pelo uso crônico mesmo, pelo uso crônico. Serem pacientes que já usavam há muito tempo doses maiores. Né? Perfeito. Precisou, em algum momento da pandemia, fazer alguma mudança de terapêutica desses pacientes que têm as doenças reumáticas? E tem, já engatando uma segunda pergunta, tem alguma manifestação reumática causada pela Covid-19? Bom, assim, na verdade, em relação à mudança de tratamento, né? Essa também foi uma preocupação nossa, realmente, no início da pandemia, se seria necessário mudar alguma coisa, mas não também. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Reumatologia recomenda, assim, a gente manter os tratamentos que já estão vigentes, né? Os pacientes que usam imunossupressores devem manter o uso. Mesmo aqueles que têm que vir a um hospital para fazer a aplicação do imunossupressor devem continuar usando? Exatamente, tem que continuar usando. Perfeito.
No máximo, assim, se possível espaçar, então isso também é uma coisa que a gente já faz, mesmo Tá. fora da pandemia, né? Os pacientes que estão bem há muito tempo, que a gente consegue... Avalia caso a caso, né? A Exato. situação de cada necessidade. Exatamente, que a gente já consegue espaçar um pouquinho mais, ótimo. Então a gente já espaça até pensando um pouquinho, Tá. né, no paciente em si, na atividade da doença. Mas de outra forma, assim, o paciente precisou usar a medicação, a gente precisou indicar, tem indicado normalmente, até mesmo os imunobiológicos. Então, para quem tem uma doença com uma manifestação moderada, grave, que a gente precisa indicar, normalmente, pode indicar sem nenhuma contraindicação. A única coisa é que, assim como a gente também sempre faz, né, a prednisona, a gente sempre quer reduzir na menor dose possível para manter o paciente bem. Talvez agora a gente tenha ficado um pouquinho mais preocupado com isso, mas é algo que também a gente já fazia antes, então isso realmente, né, já era algo preconizado antes também. Mas é importante deixar claro para aquele paciente que tem necessidade de fazer o tratamento imunossupressor, que ele deve fazê-lo, porque senão a evolução inflamatória da doença que ele já tem pode ser mais grave até do que uma própria Covid, né, digamos assim, né, dependendo do acometimento. Com certeza, não é para suspender mesmo a medicação, nem por conta própria, nem assim, por medo, né, da infecção, porque na verdade a gente realmente não viu os pacientes evoluírem de forma pior, então não tem se mostrado como um risco até hoje, o que a gente sabe, né? E com certeza o risco de reativação de uma doença que muitas vezes é grave, sistêmica, é muito maior para um paciente do que às vezes uma infecção por Covid. E só uma coisa assim que é importante, isso assim vale para qualquer infecção, então em pacientes que estão em uso de imunobiológico. Sempre no início de um quadro infeccioso, a gente pede para muitas vezes adiar a aplicação, tá? Então a gente não aplica em vigência de infecção. Certo. Então, começou com um quadro gripal, amanhã era dia de aplicar a medicação, vale a pena esperar mais um pouquinho, adiar a dose, ver para que lado isso vai. Nos pacientes que têm a infecção por Covid, de repente esperar os 14 dias que a gente tem orientado para retornar a aplicação, que aí a gente faz de forma mais segura. Mas isso também já é uma orientação que é normal, que a gente já costuma orientar os pacientes em relação a qualquer quadro de infecção, adiar a dose, aguardar mais um pouquinho. E aí tinha a pergunta das doenças... Isso, é uma doença reumática, né? Induzida pela Covid. Na verdade, a gente tem, Luciano, tem a doença de Kawasaki, é uma doença pouquíssimo conhecida, uma vasculite, é uma inflamação de vasos sanguíneos, né? E ela tem se mostrado... Começou a aparecer mais casos dela, na verdade. É uma doença que afeta crianças, menos de 5 anos, leva a um quadro de febre, manchas vermelhas na pele, pode levar a uma conjuntivite, inchaço nas mãos, nos pés, fissuras na boca. E o principal dessa doença realmente é o risco de acometer o coração. Tá. Porque aí pode levar a alguns aneurismas, né, nas coronárias, uma inflamação no coração. E aí isso tem sido associado, esse aumento do número de casos que a gente tem visto, isso na verdade em outros países, né? Ainda não tem muita descrição aqui. Aqui no Brasil nós não temos a estatística. Ainda não tem isso muito falado, assim, não tem uma estatística sobre isso, mas nos outros países que a gente tem visto isso sendo falado, está sendo associado à infecção por Covid, sim. Então, talvez aí uma doença autoimune associada, inflamatória, né? Perfeito. Nessa época de pandemia, a gente tem vivido aí com muitas flexibilizações, retrações, fechamentos, aberturas. O paciente, às vezes, que tem uma doença reumatológica e vem fazendo segmento ambulatorial, mesmo que controlado, é seguro fazer o segmento ambulatorial nessas doenças? Então, aqui no Hospital Novo Atibaia, né, a gente tem tomado várias medidas para ter cuidado com isso, com os pacientes. Então, para evitar aglomeração em sala de espera, foi disponibilizado o álcool em gel, até algumas cadeiras foram bloqueadas, né, na sala de espera. Então, o que eu sempre acho que vale a pena a gente conversar é porque também existe o risco de reativação da doença, né? Então, é importante para pacientes que já faziam segmento também não abandonar, né? Rever, de repente passar em uma consulta, fazer uma avaliação, coleta de exames, porque existem alguns medicamentos que também podem vir com alteração de exames e é importante que a gente também fique de olho nisso. Quer dizer, não vamos abandonar tratamentos por conta da pandemia, né? Tem uma pergunta da assistência, a senhora Dirce Maria Soares pergunta se em tempos de pandemia
Aumentaram os casos de fibromialgia devido ao estresse? Então, Diris, pergunta muito interessante, assim. Na verdade, a fibromialgia ela é uma doença de uma amplificação dolorosa, né? Então, realmente, o estresse ele pode ser gatilho para a doença começar. Não que ela seja a causa da doença, mas uma pessoa que já tinha uma tendência, talvez, genética, né? Que a gente sabe que existem fatores genéticos também associados na fibromialgia, mas que já tinha aquilo lá, pode ser sim que o estresse, a ansiedade nesse período de pandemia sirva assim de gatilho para a gente ter o aparecimento maior, né, de um número de casos e até para piorar em quem já tem a fibromialgia, né? Até pela ansiedade, pela falta de exercício físico, então isso também acaba sendo um gatilho para abrir sim um quadro. Vamos para a parte mais óssea da reumatologia. Para que serve a vitamina D? Vamos tão lá. Falada aí, tão comentada sempre. É verdade. Então, assim, a vitamina D ela é um nutriente e, ao mesmo tempo, ela tem uma função hormonal. Ela é responsável por aumentar a absorção de cálcio no intestino e também atua na mineralização do osso. Então, a vitamina D a gente usa ela para prevenção e para tratamento de pacientes com osteoporose. A principal fonte de vitamina D é a exposição solar, tá? Então, a nossa pele, a gente, através da exposição de raios ultravioleta, a gente consegue transformar, um colesterol que a gente tem, que acaba sendo transformado em precursor aí da vitamina D e depois vira a vitamina D na forma ativa. E realmente, assim, a nossa população brasileira já tem um índice mais baixo de vitamina D, né? Então a gente já não se expõe tanto ao sol e também até pela própria recomendação de cuidados com câncer de pele, tudo, né? De usar o filtro solar, a gente acaba não se expondo tanto. E realmente existe um risco de, durante a pandemia, isolamento social, a gente ficando mais em casa, dessa vitamina D cair ainda mais, né? Então, tem essa questão que também é importante, e a vitamina é essencial, principalmente para a saúde dos nossos ossos mesmo. Ela tem relação com aumento ou não do risco à Covid? Então, até isso também é um outro tema bem polêmico, bem né? polêmico. A vitamina D ela tem sido estudada, a sua função, uma possível função no sistema imune, tá? Não se tem muito ainda claro como isso funcionaria. E aí, realmente, no começo da pandemia, surgiram alguns trabalhos aí mostrando, principalmente foi publicado aqui na Universidade de Turim, tinham visto que os pacientes que tinham evoluído de forma pior tinham vitamina D mais baixa. Mas aí que entra a questão que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? A vitamina D nos pacientes que evoluem, os fatores de risco que a gente já tem documentados, né? Obesidade, idade acima de 60 anos, presença de outras doenças, essas já são fatores de risco que a gente encontra a vitamina D mais baixa. Então a gente não sabe dizer o quanto isso foi um achado, uma associação, e quanto isso tem realmente de relação aí causa-efeito. Foi determinante para a piora da evolução da Covid, né? Tanto é que assim, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, realmente até a de endócrino também, lançou um comunicado falando que, como a gente não tem comprovação em relação a isso, eles não incentivam sair usando a vitamina D. O uso indiscriminado de vitamina D como forma de prevenção, né? Exatamente. Perfeito. E mantendo o tema polêmica, né? Vamos continuar nas polêmicas, vamos para a principal polêmica do Brasil, né? A cloroquina serve para o que em reumatologia? Tendo em vista que se falou de cloroquina, né, sem parar desde o início da pandemia, como um potencial medicamento para controle e até prevenção da doença. Mas todo mundo comentando, mas já se usa cloroquina para tratar algumas doenças. Então, para que serve a cloroquina na reumatologia? Então, vamos lá. Bom, a cloroquina a gente usa para artrites, até na artrite reumatoide, a gente usa muito a cloroquina na reumatologia, na verdade. No lúpus, né, é o carro-chefe do tratamento, a gente acaba deixando, se possível, durante todo o tratamento do paciente, porque é uma medicação segura na reumatologia, ela não tem uma ação de diminuir a imunidade, ela é um imunomodulador, então ela consegue regular essa imunidade. E além disso, nos pacientes com lúpus, a gente sabe que ela diminui o risco cardiovascular. Então, para a gente no lúpus é fundamental que o paciente
possa usar, né, naqueles que podem, que não têm efeitos colaterais, que a gente mantenha pelo maior tempo possível. E também a gente usa em outras doenças autoimunes, então síndrome de Sjögren, outras doenças a gente acaba usando também a cloroquina. Geralmente em doenças que têm acometimento da articulação articular. Sim, né? E também doenças... no lúpus cutâneo, no cutâneo também ela tem acometimento de pele, a gente também usa bastante. E normalmente essa cloroquina é usada prolongadamente, não é aquela ação aguda, sim, né? Sim. Que foi a grande polêmica que a gente teve. E ela é lenta, né? Ela Nas é lenta, doenças né? reumatológicas, ela leva aí uns 3 meses pra gente, algumas semanas, umas 3 semanas para começar a ter um efeito e depois até a gente poder falar realmente no efeito completo da medicação aí uns 3 meses. E nesses pacientes que se usa prolongadamente, quais são os riscos de se usar cloroquina? Tem risco? Vocês têm que monitorar alguma coisa enquanto trata esses pacientes com cloroquina? Como é que é? Na verdade, primeiro assim, só para até diferenciar, claro que a gente está falando de pacientes com doenças autoimunes, é completamente diferente de um paciente com um quadro inflamatório infeccioso por Covid, né? Então, assim, nos nossos pacientes com doenças autoimunes e inflamatórias que a gente usa a hidroxicloroquina, o principal efeito colateral, o que mais a gente se preocupa é a toxicidade ocular. Então, é uma medicação que depois de 5 anos de uso, ela pode começar a se depositar na retina. Tá. Se o paciente não for ao oftalmo, não fizer a avaliação corretamente, ele pode ter um déficit visual, então ele pode perder um pouco a visão, né? Mas isso em pacientes que não fazem o acompanhamento. O paciente que usa a hidroxicloroquina, ele vai ao reumatologista, ao oftalmologista uma vez por ano para fazer uma avaliação da retina, né? E em qualquer momento, se começa a ter um depósito, a gente já tira a medicação e o paciente não tem perda visual nenhuma. Então, essa é a principal efeito colateral. Existem outros, né? Então, muitas vezes o paciente pode ter um pouco de efeito gastrointestinal, diarreia, náusea, vômito. Pode acontecer dele ter também uma toxicidade auditiva, então a ototoxicidade também pode acontecer, é um pouquinho mais rara, mas pode. As arritmias, a gente também se preocupa, mas na verdade é muito, muito raro mesmo nos nossos pacientes, então não é algo que a gente costuma ver ou se preocupar muito também. Perfeito. Então é mais difícil. No assunto hidroxicloroquina, uma pergunta da assistência do senhor José Henrique Forte. Como os pacientes reumáticos estão lidando com a falta da hidroxicloroquina nas farmácias? Como é que ficou essa situação? Muito boa pergunta também. Na verdade, a gente tem tentado mais pela farmácia de alto custo, porque realmente ficou mais difícil de encontrar. Alguns pacientes têm pedido para manipular. Na verdade, até houve a mudança, né, na prescrição. Então, antes a gente prescrevia numa receita simples, nem precisava. Agora a gente faz uma coisa no receituário controlado, mas tem sido bem difícil, né, nessa falta da medicação nesse momento mesmo. Você já perdeu algum paciente de Covid nesse período? Não, Luciano. Na verdade, tive alguns pacientes que até tiveram a infecção, depois vieram a me relatar que tiveram. Pós-resultado já? Pós-resultado, pós-alta. Sim, mas com quadros leves, tá? Ninguém teve uma evolução pior assim, né? Não. Tá. Quais que são as principais orientações para os pacientes reumatológicos durante a pandemia? Nós já falamos um pouquinho, mas vamos sintetizar nesse tópico, né? Então, assim, o que eu tenho orientado aos pacientes? Primeiro, mantenham suas medicações, não parem de usar a medicação, né, pelo risco de reativação da doença, então isso é muito importante. Para quem pode, né, então os pacientes com lúpus não entram nesse grupo, mas exposição ao sol, 10 a 15 minutinhos por dia, abre a janela, deixa a maior parte do corpo exposta para se expor ao sol e conseguir produzir um pouquinho de vitamina D nesse período. Realização de exercício físico também fundamental, não parem. A gente sabe que não é fácil fazer em casa, não é a mesma coisa, mas tentar criar uma rotina para fazer exercício físico é algo que melhora a ansiedade, melhora bem-estar, melhora até no controle de dor, então é importante. Uma outra recomendação, principalmente para os pacientes com doença autoimune, vacina de influenza, que já era para ter feito, mas tudo bem, se ainda não Começou fez, tudo lá em março, né? Então ainda dá tempo, até dia 24, né, de julho, está disponível. E tentar manter a mente mais, né, tranquila, evitar preocupações excessivas, que também é algo que a gente também tem que tentar monitorizar para não fugir muito. Só para avisar aqueles que não conseguirem tomar vacina
pelo SUS, né, pelos postos, as vacinas são disponíveis em clínicas de vacinação o ano inteiro. Então, exatamente. Tem sempre Muito essa bem possibilidade. E algum paciente reumatológico, você indicou fazer atividade física, é importante manter-se ativo, mas tem algum paciente que tem contraindicação à atividade física? Você tem algum tipo de recomendação nesse sentido? Na verdade, assim, na grande maioria das doenças autoimunes, nas doenças musculoesqueléticas, a gente sempre recomenda fazer o exercício físico, tá? Então, tanto, mesmo em pacientes autoimunes, né? Tem uma doença na reumatologia que chama miopatia. Então, é uma doença que ataca os músculos e pode levar a um quadro inflamatório. Mesmo nesses pacientes que têm miopatia, a gente já viu que não reativa a doença fazer o exercício e traz vários benefícios, tá? Então, a gente recomenda sempre fazer o exercício físico. Nos pacientes com osteoporose, a gente também fala, né, para fazer o exercício físico, fortalecimento muscular. O importante só é evitar movimentos em que você faça uma flexão de coluna, porque aumenta risco de fratura, então é importante se atentar a isso. Na fibromialgia, essencial, é um dos pilares do nosso tratamento. Então a gente sabe que também é difícil porque tem dor envolvida, mas faz parte do tratamento fazer o exercício físico. Até mesmo para aliviar o sintoma doloroso, né? Exatamente, para melhora de dor. Então no começo de forma lenta, vai aumentando progressivo. Em artrose também, né? Então, artrose de joelhos, quadril, fundamental, precisa fortalecer a musculatura para melhora de dor e mobilidade. E assim, evitar atividades com impacto nesses pacientes para não ter risco de piora de dor. Perfeito. Uma outra pergunta, a gente falou da fibromialgia relacionada ao estresse, mas essa pergunta é mais ampla. A Shirley Santana pergunta se na pandemia está ativando as doenças que estavam controladas porque as pessoas ficaram mais estressadas. Você tem percebido isso? As pessoas estão com mais estresse por conta dessa nova circunstância de vida e reativando doença já controlada? Em geral, tá? As doenças reumatológicas em geral. Até que eu não tenho percebido tanto, tá? Os pacientes que já estavam controlados, até que tem se mantido. O que a gente vê mais, às vezes, é piora de dor. Não necessariamente piora de atividade da doença, tá? Mas, às vezes, piora de dor, sim, por contratura muscular, por... perda de mobilidade, por ficar mais tempo parado, né? Então, isso sim, nos pacientes que têm quadros musculoesqueléticos, a gente tem visto sim. Na artrose, muitas vezes o paciente também está ficando mais parado, tem junto frio, né? Que acaba fazendo talvez um pouquinho mais de contratura muscular, a pessoa se movimenta menos ainda e às vezes acaba piorando dor. Uma pergunta clássica. A gente tem duas doenças que às vezes se confundem na maioria das pessoas. A artrite reumatoide e a osteoartrose. Qual é a diferença? Elas são bem diferentes. Qual é a diferença delas para que a maioria das pessoas entenda? Todo mundo fala assim, eu tenho artrite, eu tenho artrose, e fica uma miscelânea de coisas. Ótima pergunta. Na verdade, assim, a artrite é uma doença inflamatória. Então, eu falo de uma doença dessas que eu já tinha descrito, das doenças autoimunes, então eu tenho uma inflamação realmente articular causada por essa desregulação aí no sistema imune. Para diferenciar clinicamente, né, claro que a gente precisa de uma avaliação, mas assim, a artrite, ela costuma vir com uma dor bem matinal, né, o paciente acorda de manhã com muita dor, ele tem um tempo de rigidez, a gente fala rigidez, é uma dificuldade até de movimentar as juntas pela manhã, que dura aí mais de 1 hora na maioria dos casos. E em geral ela pode realmente, quando a gente, para diferenciar, né, em mãos, então ela acomete punhos, pega as juntinhas aqui dos ossinhos da mão, ela pode pegar também as juntinhas do meio, né? Na artrose, a gente já vê um quadro, como é um desgaste articular, em geral os pacientes já têm um pouquinho mais de idade também, e eles têm um acometimento dessas juntinhas da mão do meio, das juntinhas que estão mais no final dos dedos, né? Então, é um quadro de dor também, mas muitas vezes até pode ter um pouco de dor pela manhã, mas é uma dor mais, quando faz mais esforço, quando vê que exagerou, né? Esfregou alguma coisa que fez um pouquinho mais de esforço físico. E acaba tendo algumas deformidades que a gente vê bem típicas de artrose mesmo. Então, pra gente tem essa diferenciação aí também até no visual das mãos também. Tá certo. Uma outra pergunta da assistência, a senhora Maria Aparecida Barbosa, pergunta se quem tem fibromialgia está no grupo de risco da Covid-19? Então, é uma ótima pergunta também. Não está, tá? Só pela fibromialgia, não. A fibromialgia ela não é uma doença que a gente tem um distúrbio na imunidade. Então,
ela é uma doença que tem um aumento aí dos neurotransmissores, são como os mensageiros aí que a gente tem no nosso corpo, que são associados à dor, mas ela não é uma doença imune, né? Ela não é uma doença autoimune, não é uma doença inflamatória, e os próprios remédios que a gente usa na fibromialgia também não alteram a imunidade. Então, por ter a fibromialgia, não faz parte do grupo de risco. Perfeito. Uma outra pergunta, esse aqui de um perguntador ilustre. O Dr. Meneghel não pôde comparecer, mas ele acompanha à distância. Ele pergunta quais são os outros tratamentos da osteoporose além da vitamina D. Legal, muito boa pergunta também. Então, assim, a osteoporose, né? A gente precisa dar para o osso o que ele vai precisar para se fortalecer. Então, a gente precisa do cálcio, tá? Seja pela ingesta de derivados de leite, e o leite em si, mesmo que são os alimentos mais ricos em cálcio que a gente tem, ou tentando aí manter uma meta de 4 porções por dia, tá? Ou então com o uso de suplementos mesmo de cálcio. Aí varia muito para a gente poder indicar realmente de acordo com a dieta. E aí a gente faz o uso, além do cálcio e da vitamina D, a gente usa medicamentos que tendem a diminuir a perda de massa óssea. Tá. Muitas vezes o paciente confunde, né? Ele acha que o alendronato, que é o remédio que mais popularmente a gente acaba conhecendo como remédio que diminui a perda de massa óssea, que ele é o próprio cálcio. Mas na verdade não é, tá? São medicamentos diferentes, aí fazem parte desse grupo alendronato, risedronato, e a gente tem outros também, que diminuem a perda de massa do osso. E é importante entrar com uma medicação também dessas. E faz parte do tratamento também exercício físico, né? Pra gente tentar ganhar um pouquinho de massa, tentar ganhar um pouquinho de massa muscular, realmente para evitar risco de quedas, risco de fratura, que é o mais importante na osteoporose, tá? Até vale a pena só falar que é muito comum os pacientes confundirem. A osteoporose não é causa de dor, tá? Perfeito, ótimo. Eu ia te fazer essa pergunta. Já adiantei, então. Já pegou a minha pergunta. A osteoporose, ela significa fragilidade óssea. Então, é um osso que está um pouquinho mais fraco e o risco disso é fratura. Então, às vezes numa queda boba, né? Caiu, tropeçou, o paciente tem uma fratura de fêmur, fratura de punho. E é principalmente em mulheres mesmo, né? A doença acomete mais mulheres, mas também não significa que os homens estão livres dessa, né? Também tem essa possibilidade. E só seguindo, como é que se faz então o diagnóstico de osteoporose, já que aparentemente a gente não tem sintoma da osteoporose? Como é que a gente busca isso? Então, na verdade, o diagnóstico é feito, atualmente o principal exame que a gente faz é a densitometria óssea. Então, nesse exame a gente avalia quadril e coluna e faz uma forma de quantificar a massa do osso presente, né? E aí a gente faz uma comparação para realmente conseguir perceber se essa massa está faltando ou se é o suficiente. Fazendo o diagnóstico de osteoporose. E uma outra forma de diagnosticar é a própria presença de uma fratura. Então, muitas vezes o paciente nunca tinha feito uma densitometria óssea e chega contando que já teve uma fratura de fêmur, né, numa queda boba às vezes, e aí pra gente já é até diagnóstico, independente da densitometria óssea, já vira como um diagnóstico de E qual é o principal grupo de pessoas que deve se preocupar em investigar a osteoporose? Então, mulheres pós-menopausa, tá? A menopausa é um fator de risco porque nessa queda hormonal, né, a mulher realmente acaba perdendo muito massa óssea. Então, esse é o principal momento em que a gente tem, né? Então, mulheres na pós-menopausa, homens acima de 70 anos também, e pacientes que acompanham por outras doenças, né? Então, pacientes que têm doenças autoimunes, que usam medicamentos que já diminuem um pouquinho essa massa do osso. Então, uso de corticoide, que também é muito associado, né? O uso crônico de corticoide. Também acabam fazendo parte do grupo de risco e aí a gente precisa indicar a densitometria óssea. As doenças reumatológicas, elas são adquiridas ou elas são hereditárias? Tá. É uma excelente pergunta também, é muito comum os pacientes perguntarem isso. Na verdade, a gente vai dizer que é mista, tá? Um pouco lá, um pouco cá. Porque assim, tem um fundo genético, né? Então, uma porcentagem aí da causa da doença é realmente uma alteração genética, muitas vezes herdada ou não, tá? Também pode acontecer dessa mutação genética ter acontecido primeiro naquele paciente, né?
mas pode ter um componente hereditário também. Então, sempre que alguém tem um pai, mãe, irmão que tenham uma doença autoimune, realmente aumenta o risco da pessoa ter também uma doença. Mas não é só isso, tá? Então, fatores ambientais, algumas coisas que a gente não sabe explicar muito bem o porquê. Então, até quadros de infecção viral que em algum momento teve, pode ter servido de gatilho para abrir a doença. Um outro fator que é muito importante na artrite reumatoide, cigarro, né? Então, fumar é um fator de risco para abrir uma artrite reumatoide. Então, junto a alguém que já tem aquela tendência lá, que muitas vezes está quietinha, e que acontece alguma coisa ambiental que facilita, que acaba servindo de gatilho para abrir e manifestar essa doença reumatológica. Tem casos de medicamentos que podem desencadear doenças reumatológicas? Tem, também temos medicamentos que podem desencadear, principalmente no lúpus, né? Existem várias, alguns remédios, alguns anticonvulsivantes, remédios para pressão que podem sim desencadear. E aí, nesses casos, muitas vezes, quando a gente suspende a medicação, aí a doença acaba desaparecendo. Ou também não. Muitas vezes foi aquele gatilho que aquela alteração genética precisava para aparecer e aí ficar, né? Então também, até uma outra doença, né? Essas miopatias que eu tinha comentado, o uso de remédios para colesterol, né? Então isso, também verdade. é uma outra coisa que a gente fica de olho, né? Porque realmente pode induzir o aparecimento dessas doenças musculares e aí pode levar à fraqueza muscular. A gente sabe que a fibromialgia hoje é uma doença muito comum, né, muito frequente, é uma causa grande de procura nos ambulatórios de clínica também para reumatologia. Qual é o papel da depressão na fibromialgia? Tá. Tem relação ou não tem relação? Então, na verdade, assim, uma ótima pergunta também. A fibromialgia, ela tem uma associação, sim, mas não é isso só, né? Isso que eu acho que é importante diferenciar, tá? Muitas vezes o paciente com fibromialgia, ele tem a impressão de que é falado como se a causa fosse psicológica, né? Isso. E a gente sabe que não é, tá? Existe uma desregulação realmente, então o paciente ele tem um aumento desses mensageiros, desses transmissores de dor. É que na prática a gente não consegue fazer um exame para falar, tá aumentado esses transmissores de dor, então é a fibromialgia. Mas a gente sabe que esses transmissores estão aumentados. O que tem muita relação com o próprio quadro da fibromialgia, o que a gente tem descoberto cada vez mais é que o sono tem um papel muito importante. Então, muitas vezes, antes de aparecer a fibromialgia, o paciente já tinha um distúrbio de sono. Por muito tempo, era difícil dormir, tinha uma insônia não tratada. Então, hoje a gente frisa muito na importância do sono. A privação crônica talvez seja um fator... Possa ser um fator desencadeante, né? E agora a depressão, ela pode estar associada, então pacientes que têm uma depressão podem realmente abrir uma fibromialgia. E também uma outra coisa que é muito comum é o paciente que já tem esse distúrbio de sono, tem dor o tempo todo, abrir uma depressão depois, né? Fazer uma depressão reativa ao quadro. Exato, então é bem assim, dinâmico, né? bem dinâmico. Bem dinâmico. Ou seja, a conversa no consultório, a anamnese, que é muito importante para se saber, para entender todo o processo, né? E até para guiar o tratamento, né? Guiar o melhor medicamento, onde você vai intervir aí na fibromialgia, porque é uma doença que realmente tem vários gatilhos que têm que ser tratados, né? Uma outra pergunta da assistência, o Fábio Antônio Ferraz pergunta se a espondilite anquilosante está no grupo de risco e se qualquer inflamação, pelo que eu entendi, gera dor, né? Se qualquer inflamação causa dor. Então, a espondilite anquilosante, ela é uma doença inflamatória, né? Para quem não conhece a doença, então, é uma doença inflamatória, ela comete as articulações da coluna, tá? Principalmente bem na junção, que chama sacroilia, que é a junção da bacia com o finalzinho da coluna. E realmente é uma doença inflamatória. O tratamento dela, a gente tem falado assim, é aquilo que a gente falou, né? No começo a gente realmente ficou preocupado como um fator de risco pelo tratamento, né? Porque principalmente na espondilite anquilosante, atualmente a gente usa muito o imunobiológico, ele é um dos pilares também do tratamento, né? Então, e aí realmente a gente colocou no início como um fator de risco. Atualmente a gente não tem visto que aumenta nos pacientes que usam,
mas mesmo assim a gente orienta a manter os cuidados, porque ainda são resultados iniciais, a gente não tem como ter muita certeza, tá? Mas pelo tratamento, vale a pena sempre tomar cuidado, porque realmente ele pode diminuir a imunidade, né? E aumentar um pouquinho o risco de infecção. Agora, lembrando que esses estudos iniciais aí não mostraram isso, então deixou a gente mais tranquilo em relação a esse risco. Em relação à dor, né? Isso. Na verdade, o quadro inflamatório, ele pode realmente elevar a dor, né? Então, o paciente que tem inflamação, muitas vezes os pacientes com espondilite, eles não têm só o acometimento de coluna, então tem acometimento de outras articulações, outras juntas, joelhos, quadril, punhos. E o que é importante diferenciar é que muitas vezes um paciente com espondilite anquilosante, e isso é muito comum a gente ver nas outras doenças autoimunes e inflamatórias, né? Como eles já tiveram muito estímulo de dor por muito tempo, muitas vezes o paciente abre uma fibromialgia em cima também, tá? Então, é importante diferenciar se a dor é por atividade de doença, se a doença está ativa, se a pessoa tem inflamação no momento, ou se a gente está falando de outras dores, né? Se a pessoa fez uma contratura muscular associada, se a dor tem sido por outro motivo, que é importante até para conseguir guiar melhor o tratamento, né? Muitas vezes a gente fica insistindo em mudar o tratamento da espondilite, mas a espondilite em si tá ok. O problema é outra causa de dor que a gente vai precisar trabalhar também. Bom, muito bom, Nicole. Nós estamos chegando próximos do final. Gostaria de pedir as considerações finais da doutora Nicole aí acerca de todo esse assunto, mas antes disso, só complementar. Deu para ver que reumatismo é um termo muito genérico e que não traz muita informação para o médico, não, porque você viu quantas doenças são ligadas a essas questões reumatológicas, desde doenças que pegam músculo, pega articulação, pega osso, pega vários sistemas do corpo, então é muito complexo. Então é importante dizer que reumatismo é um termo muito genérico, mas que não define muita coisa. É bom termos uma definição maior do assunto, né? Bom. Então, considerações finais, doutora Nicole, por favor. Gente, eu só gostaria de agradecer mesmo a oportunidade, foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado, né, e algumas informações. E é isso, obrigada para quem assistiu agora até o final, né, com a gente. É isso aí, gostaria de agradecer a todos que estiveram com a gente aqui nesse espaço. Comentar mais uma vez que as nossas lives de quarta-feira já são tradicionais e que na próxima quarta-feira nós vamos falar de exames para a Covid com o Dr. Murilo, da infectologista daqui do Hospital Novo Atibaia. Muito obrigado a todos.